Muito boa tarde para vocês, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora tem o nosso programa Cidades em Debate aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, também no canal 12 da Claro TV, antiga NET, e ainda você podendo nos assistir pelo site da TV, tvunisantos.com.br, e ainda no nosso YouTube, Cidades em Debate, e também com o nosso Facebook, Cidades em Debate. Inclusive no Facebook é muito legal porque a gente sempre adianta um assunto, né, que vai ser debatido no programa. A gente escolhe um e já coloca lá estampado para que você já comece a se ambientar com o programa, já comece a dar o seu palpite, começar a tomar suas conclusões e, claro, compartilhar, que é muito importante. E também, dá aquele joinha na página lá, principalmente no YouTube, para que a gente venha a crescer ainda mais, tá certo? Bom, vamos começar aqui a nossa programação, vamos trazer aqui a nossa mesa, mas antes deixa eu trazer, hoje dia 20 de outubro, quarta-feira, é dia do teste, dia do arquivista, Dia do Poeta, Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo e Dia Internacional do Chefe de Cozinha, né? O famoso Masterchef. Bom, também tem aqui o boletim da Covid na cidade de Santos. Manteve-se em 66 o número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos. Manteve-se também o número de internados nas UTIs, voltados para os casos mais graves, com 38 pessoas. E lembrando que a gente sempre disponibiliza também esse site aqui para que você entre e conheça, é o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, onde tem todos os dados aí em tempo real para que você fique mais ambientado e familiarizado de como a Covid está atingindo a nossa cidade de Santos e a nossa Baixada também. Bom, na nossa mesa hoje, Dr. Maurício Baltazar de Lima, o nosso jurista, advogado, comentarista. Dr. Maurício, boa tarde, quarta-feira, meio de semana, seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Boa tarde, Santiago Pérez. Boa tarde, essa prestigiada e linda audiência. Estamos aqui mais uma vez debatendo em alto nível para informar e entreter essa maravilhosa audiência. Uma boa tarde aos membros da mesa. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Tá certo. Conosco hoje também, nessa quarta-feira, o nosso querido Dr. Eduardo Filete, médico veterinário, um dos mais conceituados, se não o mais conceituado da Baixada Santista. Dr. Filete, boa tarde, seja bem-vindo. Boa quarta. Obrigado, Santiago, a todos os telespectadores aí da TV Unisantos, né? E também aos meus colegas de bancada. Uma excelente quarta-feira a todos e esperamos fazer um bom programa. Tá certo. E conosco hoje também o nosso querido Luiz Fernando Cardoso, né? O homem da Biofarma, né? Ô Luizão, como é que estão as obras lá, hein? A Ortobiofarma agora vai estar aqui na cidade de Santos também, no Gonzaga. O Luizão que já tem essa marca há mais de 30 anos em Guarulhos e trazendo aqui para a Baixada Santista mais uma farmácia de manipulação, mas não é qualquer uma, né? É uma baita farmácia. Tudo bom, Luiz? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Santiago. É um prazer estar mais uma vez aqui participando do programa, com essa mesa ilustre, com o Eduardo Filete, com o doutor. Eu me sinto honrado em poder mais uma vez participar. A Ortobiofarma está vindo para Santos para poder trazer um pouco do conhecimento que ela adquiriu nesse período para a nossa sociedade da Baixada Santista. Tá certo. Bom, mesa composta, programa pronto. Então vamos começar com a nossa primeira pauta, e é um assunto da cidade de Santos, e a gente já vê que esse assunto aqui, ele anda chamando a atenção também de outros municípios, porque parece que o Guarujá também já anunciou a mesma atividade, ou seja, a gente nota que o prefeito de Santos, o prefeito Rogério Santos, ele afirmou na tarde do último domingo, dia 17, que a cidade não terá a famosa queima de fogos no Réveillon. Apesar da tradição de Ano Novo ter sido evitada, eventos fechados estão liberados, contanto que exijam um comprovante da vacinação e que sigam os protocolos sanitários contra a Covid. Em entrevista, o prefeito de Santos confirmou a decisão. A medida é aplicada apesar de Santos ter chegado recentemente a 70% da população vacinada contra a Covid. Segundo ele, aspas, decidimos manter os eventos controláveis, os que têm portaria, ingresso, onde as pessoas podem apresentar a carteira de vacinação. Os não controláveis, como a queima de fogos em Santos, é aglomeração.
Não é controlado, então decidimos não fazer esse ano porque sabemos das características imprevisíveis da pandemia. Vamos aguardar para o próximo ano. Fecha aspas, explicou o prefeito de Santos, o Rogério. Bom, agora eu quero saber aqui dos nossos convidados, o prefeito está certo de querer preservar a população nessa questão da queima de fogos, que a queima de fogos de Santos é a segunda maior do Brasil, só perde para do Rio de Janeiro. Como é que é isso, doutor Maurício? Veja bem, Santiago, no meu ponto de vista é uma medida salutar, né? De inteligência, de responsabilidade. Afinal de contas, não é porque os índices de vacinação estão aumentando, 70%, como também o de internação caindo, ou seja, são positivos, a gente não pode descuidar, né? Afinal de contas, estamos tratando de vidas, né? De cidadãos, enfim. E sabemos que o sucesso da nossa festa de final de ano vai trazer aglomeração de pessoas, de muitas pessoas. E não só vai trazer um maior risco para os nossos cidadãos, como também para os turistas de modo geral. Além disso, tem uma responsabilidade, né, Santiago? Suponhamos que o prefeito, no afã de ajudar a economia local, permitisse que essa atividade que traz muitas divisas para a região, para os comerciantes, ocorresse, ia estar chamando para si a responsabilidade, inclusive, de uma eventual indenização pelo contágio exacerbado na região pós festas de final de ano. Então, me parece que ele está muito bem orientado, muito bem ciente dos problemas da nossa cidade, e aí, nesse aspecto, ele está... Eu daria parabéns pela atitude, e espero que todas as cidades da região também o acompanhem, porque aí sim todos estarão protegidos, né? Uma vez que os eventos com controle na portaria só vão permitir aqueles que realmente estão vacinados e mitigar o risco de qualquer contágio em grande proporção. Então, está de parabéns, Rogério, e os prefeitos da região que acompanharem nessa situação. Tá certo. Ô Filete, o que você acha dessa decisão do prefeito de Santos, prefeito Rogério? Ele acertou? Você acha que não? Ele foi muito ponderado? Qual que é a sua opinião? Concordo com o relator. Veja bem, na verdade, uma coisa é você ir num jogo de futebol com 50% e você apresentar a carteirinha de vacinação, você ser sócio ou comprar o ingresso com separação, com álcool gel, tudo. Então, é uma coisa. A outra coisa é você num ambiente de praia, né? É lógico que a segunda maior queima de fogos do país é uma perda. A gente sabe que é uma perda para a rede hoteleira, é uma perda para a rede de comércio, é uma perda para todos, né? Porque, por exemplo, no fim do ano, inúmeras pessoas vêm para Santos. Por exemplo, no meu caso, elas vêm com animais de estimação. Mesmo que o animal não fique doente, ela sempre compra alguma coisa no pet shop, ela sempre agrega um valor, ela sempre tem uma indicação de alguém de Santos, fala, olha, o meu veterinário eu gosto ali, tudo, entra no site dele, dá uma olhada, e a pessoa leva para fazer as vacinas, porque vai ficar um mês em Santos e as vacinas venceram. Então, sempre agrega valores em todo, mas principalmente para a rede hoteleira, para as farmácias humanas, para os cinemas, para o shopping, comércio local, né? Então, agrega. Mas, infelizmente, o momento não é propício. E a gente tem que levar em consideração que muitos jovens vão para a praia, mas as pessoas da terceira idade que também vão, que são mais vulneráveis. E muitas vezes também tem aquela festa na sua casa e o jovem vai, né? As pessoas vão para a praia e depois elas voltam, podendo trazer o vírus. Então, acho que mesmo com os índices diminuindo de contaminação, de UTI, não é momento para nós, de uma certa maneira, largarmos. E na praia não tem controle, né? Na praia não tem controle de quem está vacinado, quem não está vacinado, não tem álcool gel, não dá para colocar máscara. Então fica uma verdadeira bagunça, lógico. Numa época normal é bonito, tirando as pessoas que pisam na grama, que mesmo nossa briosa guarda municipal, polícia militar, não consegue controlar aquela multidão. Mas tirando esses desacertos, né? É uma festa maravilhosa, a segunda maior queima de fogo do país, traz comércio, traz turismo, isso gera hotelaria, comércio. Mas, neste momento, eu sou a favor que também não tenha, para que a gente possa sair dessa pandemia e evitar uma contaminação semanas ou dias após.
Tá certo. Ô Luiz Fernando, fala pra gente, por ser um ambiente aberto, a praia, parece que propicia, por exemplo, você ficar lá sem máscara, mas na questão do fim do ano, é como o Filete falou, é aglomeração, né? Então você acha que essa decisão do prefeito é bem recomendada mesmo, inclusive para as outras prefeituras, já que Santos é o maior município da Baixada, teria que dar exemplo, vamos dizer assim? Olha, a atitude dele é uma atitude que eu respeito. Eu acho que ele foi ponderado nessa situação que estamos vivendo. A aglomeração é o maior foco de transmissão da doença. Acredito que mesmo sem o evento, haverá muita gente na praia, porém não tanto quanto com essa maravilhosa queima de fogos que todo ano fazemos e nos consagramos como segunda maior queima do Brasil. Isso que realmente atrai muita gente, gente que vem do interior, vem de todas as partes do Brasil, para assistir aqui no Rio de Janeiro esse evento inusitado. Porém, nessa circunstância, eu achei que o prefeito procedeu bem de não fazer esse evento esse ano. Porém, eu oriento que, com esta economia deste evento, porque existe um gasto que não é pouco, né, que ele pegue esta verba e invista na prevenção, invista na situação de comunicação, de como a gente possa melhorar a nossa vida nessa situação que estamos vivendo. É isso que eu penso. Tá certo. Agora, vocês não concordam comigo? Por exemplo, acho que muita gente não tem o que comemorar nessa pandemia, né? Até questão de festa de fim de ano, porque vai trazer de volta aquela lembrança, tal, enfim. É claro que é um momento de comoção, um momento até de reflexão. Mas não deveriam guardar esses fogos, por exemplo, para quando a Baixada anunciar 0 casos de Covid, a gente poder fazer uma queima de fogos independente de qual seja o dia? Acho que seria um marco legal, né? Para a gente poder comemorar 0 casos. Já pensou quando a gente tiver aqui nesse boletim que nós damos no começo do programa? Olha, 0 casos em Santos e na Baixada, 0 casos em UTI, 0 casos de internação. Aí eu acho que seria ideal para a gente fazer uma queima de fogos no primeiro fim de semana que aparecesse. Concorda com isso, doutor Maurício? Veja bem, Santiago, sem dúvida nenhuma é um fato, é motivo de comemoração, né? 0 casos do Covid. Mas não uma comemoração tão grande como seria um final do ano. Afinal de contas, como alguém disse, eu não prestei atenção, acho que foi você mesmo, ainda tem essa memória fresca, né? Foram ceifadas milhões de vidas, né? Alguns conhecidos bem próximos da gente. Então, essa comemoração no estilo que é a nossa festa de final de ano, talvez não me pareça bem adequada, né? Ainda mais nos valores econômicos que são envolvidos nessa comemoração. Mas, como muito bem disse o Luiz Fernando, alguma comemoração há de ser feita, e essa quantia toda que sobre, quem sabe numa prevenção, né, ser investida aí na melhoria e na condição de saúde para, na eventual retorno ou de qualquer outra pandemia, né, o retorno de qualquer outra pandemia, essa ou qualquer outra, tenhamos uma condição de resposta melhor do que a última, né? Afinal de contas, ficou bem vulnerável, ficou bem à mostra o quanto a nossa saúde é vulnerável em questão de economia, de logística, e numa emergência como foi essa, nós deixamos a desejar. Quem sabe os nossos administradores, principalmente o prefeito, ciente, me parece que ele está aí bem ciente dos problemas municipais, tanto é que tomou uma decisão dessa, ele pense em algo nesse sentido. Essa economia, vamos investir na saúde, na programação para uma eventual pandemia, nunca mais sofreremos como dessa vez. É o que eu penso, é o que eu acredito e sugiro que ele faça. Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui o nosso Fala Cidadão, porque o Fala Cidadão tem aqui uma resposta, né, de um telespectador que nos mandou uma filmagem, inclusive vamos passar a filmagem aqui, sobre um caso lá no Jockey Club, e agora parece que nós já temos aí um
Tá? Que já foi feito a entrada desse pedido. Então fala, cidadão, aqui no Cidades em Debate. Bom, e os nossos telespectadores, o pessoal que tenha alguma reclamação para fazer, pode mandar por esse WhatsApp, o 996031485, aí você faz uma filmagem, né, com o celular assim, ó, nessa posição, deitado, né? Não faz assim porque aí já abre a tela, né? A gente já tem uma noção geral de qual que é o problema. Pode ser problema aí de vazamento de água, de buraco na rua, esses problemas que a gente vê no cotidiano. O que você tem para reclamar é para isso que tem esse nosso Fala Cidadão. Vamos mostrar aqui o filme só para a gente recordar. O doutor Maurício estava presente aqui, não sei se os nossos convidados estavam, essa reclamação que veio do Jockey Club, né? Esse terreno baldio, né, a pessoa até fez aí também uma locução falando, olha aí, tá vendo? Esse nosso problema aqui no Jockey Club é o próprio jockey. Olha quanto mato, ó, tem mato aí que parece árvore, não é árvore, isso aí é mato, né? Isso aí está proliferando muitos ratos, muitos insetos, principalmente pernilongo, muitos casos de dengue, né? Estão crescendo, ainda mais agora que vai chegar o calor. Então o morador pedindo lá uma providência, né? Quanto a essa questão. E aí nós recebemos aqui, nós demos entrada, recebemos a resposta da Prefeitura de São Vicente, diz aqui a resposta, inclusive já tem um protocolo também, já está aqui o número da manifestação, e diz que será analisada pela equipe da ouvidoria para que, através de elementos mínimos, permitam a abertura de processo administrativo que será encaminhado à secretaria competente para análise e providências. Solicitamos aguardar nosso contato referente ao assunto em questão. Então aí veio a assinatura lá do departamento, então já foi encaminhada, só para dar uma satisfação aqui para o telespectador e dizer que nós vamos seguir até o final. Quer dizer, não é porque demos entrada que chegou o ofício que parou aí. Não, nós vamos até o final para ver o que vai ser feito e se for feito realmente essa manutenção, nós vamos filmar lá e vamos apresentar aqui no programa também, aqui no nosso Fala Cidadão, tá certo? Então, ficou aqui a resposta desse nosso telespectador do Jockey Club, que já está encaminhado e já está protocolado. Então, Fala Cidadão, tá aí o número, se você tem uma reclamação, vai no local de onde está acontecendo essa reclamação, faça uma filmagem, faça uma locução em cima, se quiser não precisa se identificar, não precisa nem aparecer no vídeo, mas é importante que você explique o que esteja acontecendo, tá certo? Fala Cidadão, aqui no nosso Cidades em Debate. Vai dar pano pra manga, hein, doutor? Vamos acompanhar até o final isso aqui, né? Bora lá, vamos lá. Exigir dos administradores a providência que o cidadão tem o direito, né? Tá bem claro lá que a saúde pública é algo que precisa ser zelado pelo prefeito de São Vicente. E agora com esse instrumento, né, do teu programa, vai ajudar o município de São Vicente, a população de São Vicente. É o nosso programa esse aqui, doutor, não é meu não, é nosso de nós todos aqui. Ô, meu amigo Filete, você já tinha visto aí o Fala Cidadão? É uma coisa tão antiga, mas que dá tão certo, né? E geralmente, quando eram dadas entradas, porque eu sou de rádio, né, já há mais de 30 anos, 33 anos, e eu via muitas reclamações chegando, mas ninguém acompanhava até o final. E tinha algumas que realmente eram resolvidas, tal, mas ninguém acompanhava até o final. Então, agora a gente vai entrar com todos os recursos, fazer toda a linha, até chegar nos finalmente, e caso não seja solucionado, saber o porquê não está sendo solucionado. É bom isso aí, né, Filete? Lógico, é um respeito do teu programa com o telespectador, né? Eu sempre vejo o programa assim, vejo o programa que às vezes eu estou na hora dos internatos, mas tem televisão em várias salas aqui na clínica, né? Até para você poder, o cliente está aqui, ver uma televisão, tomar um café. Então, realmente, eu acho importante isso, né? E São Vicente é uma área que é uma cidade que tem inúmeros problemas, né? E, logicamente, que o prefeito não vai conseguir resolver todos ao mesmo tempo, mas tem problemas sociais, problemas de moradia, moradores de situação de rua, como muitas cidades da Baixada. Mas São Vicente especial, é uma cidade que merece atenção. Por quê? Porque nós temos muita área livre ainda
principalmente na área do continental, que você conhece muito bem, do Rio Branco, enfim, essas áreas, que poderiam ser instaladas em indústrias não poluentes e poderiam ter uma série de incentivos para que a cidade tivesse uma geração de empregos tal, e que esses problemas que você demonstrou aí, de terrenos em excelente localização, mas baldios tal, e também uma questão na questão das chuvas, né, essa questão que São Vicente tem alguns canais que têm que ser estudados e, de repente, ser feito como se fez em Santos, essa drenagem desses canais, a limpeza, para que qualquer chuva não alague não alague. Muitas regiões aqui da cidade de São Vicente são alagadas com chuvas e isso é muito ruim, causa doenças, causa perda de bens das pessoas, né? A pessoa que trabalha tem sua televisão, tem sua geladeira, vê tudo perdido, além do risco de leptospirose e outras doenças, né, que afetam demais os cidadãos, desculpa, as pessoas e a saúde pública, né? Tá certo. Bom, vamos trazer um outro assunto aqui, é muito importante. Esse assunto aqui, eu falar a verdade, eu quando li pela primeira vez, eu fiquei assustado. Claro que a gente sabe que deve ter um volume muito grande, mas eu particularmente não esperava um volume desse tamanho e fazendo umas comparações que nós vamos analisar aqui. As ações dos criminosos em busca de metais, sobretudo cobre, têm provocado cada vez mais interrupções nos semáforos da cidade, problemas de recepção de sinal de telefonia fixa e até móvel e deixando vários bueiros destampados também. Traduzindo em números, em todo o estado de São Paulo, em 2020, foram furtados ou roubados 1.167.000 metros de cabos de telefonia. Isso segundo a Brasil Conex Digital, que é uma entidade que representa as operadoras. Essa monstruosa quantia equivale a 3 vezes a distância da Terra até a Lua, ou 27 vezes a circunferência do globo terrestre. Só entre janeiro e setembro desse ano foram furtados 148 quilômetros de fio elétrico da iluminação pública da cidade de São Paulo. Segundo o Ilume, que é uma coordenadoria de gestão da rede municipal de iluminação pública. Luiz Fernando, você imaginava que tivesse um número tão grande assim de furto? Dá para ir 3 vezes a lua e voltar, só o que roubaram em 2020. Você imaginava isso ou não? Não imaginava, porém eu até passei por uma situação que ocorreu, estava locando uma casa e antes de isso acontecer, roubaram todos os fios da casa. E eu falei, que isso? E na mesma semana roubaram todos os fios de uma casa vizinha e da rua. Então, eu não sei como evitar isso. Não sei se câmeras ou fazer com que as fiações sejam submersas, né? Precisamos tomar uma atitude, que o negócio está feio e a impunidade parece que está sendo municiada nesse sentido, porque eu nunca vi tamanha a situação. 3 vezes até a Lua é fio. Ou 27 vezes em volta do mundo. Poxa, é muita vida, coisa, né, Luiz? Olha, é um novelo gigante, né? Então, tem que haver uma providência nesse sentido. Em Guarulhos, estão fazendo um projeto por causa disso, de fazer todas as fiações submersas, que dificulta o extravio, o roubo dessas fiações. Não seria uma ideia para Santos? Então, os engenheiros elétricos, eu não sei, doutor Maurício, quais seriam câmeras, mais viaturas, eu não sei o que fazer. Alguma coisa tem que ser feita, porque, veja bem, é muito roubo. Coordenação e inteligência, viu, Luiz Fernando? Já que você me provocou, eu acho que para esse evento que eu sou vítima aqui pelo menos uma vez por mês. O centro de Santos.
Espero que ele não tenha sido vítima agora, né? Seria uma coisa, algo inédito, né? Cá entre nós. Poxa, Não, mas é uma questão que anda acontecendo com o doutor Maurício. Hein? Não, hein, Luiz? Uma coisa que anda acontecendo, que a gente tem até relatado aqui várias semanas, que acontece esses bugs aí que a gente acabou de ver, enquanto estava falando do assunto. Porque até hoje, o pessoal, os técnicos, dessa última vez que roubaram os fios dele, os técnicos não conseguem achar onde é que está dando esse bug. Então, quer dizer, além de roubar os fios, aí vai lá a empresa, coloca o fio de volta, ainda fica essa questão do defeito, né? Que um defeito que não existia, que agora existe, né? Então é complicado. Doutor Maurício, não roubaram os fios agora aí não, né? Não, né? Fui eu. Eu imagino, é uma das consequências, Santiago, porque tanto os fios de cobre, mas também em razão do furto dos fios do cobre, eles acabam destruindo os canais da Vivo, que são aquelas microfibras óticas, também são destruídas. Então, todo o nosso engendro aqui do escritório, que tem uma equipe e tal, acaba sendo prejudicado. Toda vez que exige um pouquinho mais, que já estava ajeitado, né, volume, demanda, número de dados, 10 telefones no mesmo Wi-Fi, os computadores, estava tudo certinho. E agora, por mais que a gente tente reconectar, mesmo a NET, mesmo a Vivo, tem as duas tecnologias aqui, acaba caindo quando é exigido um pouquinho mais, como acabou de acontecer. Para vocês terem uma ideia de quanto é grave o problema, eu estou estudando uma tecnologia nova, que na realidade não é nova, é uma mais antiga, que é de rádio, né? E é menos quantidade de dados, é 60, salvo engano, mas ela é estável, não cai, e eu vou poder participar do programa, das minhas audiências e os atendimentos virtuais sem problema, e sem o risco de furto, mas é bem mais caro. Então, para poder viabilizar a minha atividade profissional e os programas e tudo mais, eu vou ter que ter 3 tecnologias aqui. A NET, cabo da NET, o cabo de fibra da Vivo e a de rádio para tentar conseguir. Então, o que eu penso? Que a inteligência das polícias está faltando, está devendo, porque esse cobre, esse ferro que está sendo roubado da boca de lobo, eles estão indo para algum lugar, né? Tem um receptador, é fácil de pegar, não é difícil, porque pega um receptador de droga, de coisa roubada, né? Por que não vão pegar o de cobre? Me parece que me falta inteligência e um pouquinho de boa vontade. Se colocar uma equipe competente, vai chegar nele, Santiago. O problema existe e é notório, todos nós sabemos, até pelo volume de quantidade que foram roubados que a gente está apresentando esses dados aqui. Meu amigo Filete, semana retrasada fecharam vários ferros velhos aqui em Santos, teve uns que foram até lacrados e ainda estão sendo monitorados para ver se não reabre, para ver se não está tendo receptação, enfim. Mas o que acontece? Um problema maior, chega no túnel ali do VLT, que liga São Vicente, do outro lado aí já tem ferro velho. Então, quer dizer, amenizou aqui o problema, quer dizer, a cidade de Santos está fazendo a sua parte, mas não deveria ter um conjunto, é uma coisa que nós já conversamos aqui no programa pelo menos umas 2 vezes e até agora nada é feito. O que está faltando na sua concepção, ô Filete, para que realmente se resolva esse problema? Realmente é um problema gravíssimo, né? Você vê as praias de Santos, né? Nós temos a nossa guarda municipal, que são poucos guardas para a cidade toda, né? Mas a Praia de Santos é a joia da coroa, né? O cara da nossa maravilhosa Zona Noroeste vai para a praia. O cara que mora na Afonso Pena vai para a praia. O cara da Pedro Lessa vai para a praia. Então, a praia, ela reúne todo mundo, né? Para andar, finais de semana, tal. Você vê se conseguem roubar na praia, né? A expertise deles deve ser... Porque, por exemplo, eu morei muito tempo em frente ao mar em Santos, né? E volta e meia eu acordava à noite, eu estava para fazer alguma coisa, ir no banheiro, ou mesmo ficar vendo um filme, e eu olhava na praia e eu via se tinha alguma irregularidade e tal. Você imagina, são milhões de apartamentos, milhares de apartamentos, né? E as pessoas não viram esse furto, né? A polícia também está sempre passando na praia e não viu. Ou seja, eles têm uma expertise para fazer isso, e mexer com corrente de alta tensão e tal. Então, existe uma expertise. E também tem que comprar esse cobre, né? Então, como o Luiz Fernando falou, às vezes o vagabundo, o lixinho, vai roubar um fio de uma casa abandonada. Esse é um lixinho, né? Que vai roubar 100 metros de fio.
Mas esses que nós estamos comentando agora são quadrilhas especializadas, que vêm com carro e tal, porque como é que você transporta 300 quilos de fio nas costas? Tem o Hulk, só tem o Hulk que é do Atlético Mineiro, mas esse não rouba fio, né? Esse não rouba faz fio, gol. esse é jogador de futebol, esse faz gol. Então, o que acontece? Como é que está acontecendo isso? Então, são quadrilhas, tem carros, motos, tem gente para ficar vigiando e tal. E você vê que mesmo a Guarda Municipal e as câmeras que tem, não conseguem na praia conter isso. Imagine no centro, que tem ruas como a Vasconcelos Tavares, que está toda hora sendo roubada. Você vê no jornal, furto, Vasconcelos Tavares, furto e tal. Então, se você não consegue na praia, imagine isso. Agora, o que você falou, né? É a polícia especializada, a ação metropolitana, ferro velho, porque esses fios... Agora, eu não acredito que essas equipes especializadas que roubam 300, 400, 1 tonelada de fio, elas desovem ferro velho aqui na Baixada. Não acredito. Isso deve ser desovado em outro canto, né? Agora, esses pequenos roubos, como o Luiz Fernando falou, esses pequenos furtos, desculpa, de a casa abandonada, o cara vai lá e puxa 50, 100 metros de fio 2,5, fio 4, esse aí é ferro velho da região, não são todos, mas são alguns. Agora, esses que roubaram o fio da praia, com certeza os caras saíram de caminhonete para carregar esse fio, então esse fio deve ter ido para outro lugar aí no país, que foi para reverter o cobre, né? Para pegar o cobre. Isso aí eu tenho certeza que não ficou aqui, né? Ninguém vai roubar 1.000 metros de fio da praia, fio grosso, e desovar no ferro velho da região. Isso seria uma imbecilidade, né? E o que o Filete está falando não é nenhum exagero. O pessoal que está assistindo aí, como que o cara vai roubar 1 tonelada de fio? Para você ter uma ideia, acho que faz o quê? Uns 2 ou 3 anos, não me recordo, teria que... Aqui você falando me veio na memória. Roubaram a ligação de fibra ótica aqui de baixo, daqui do Cubatão, da Serra, até perto de São Paulo. Quer dizer, roubaram toda a fiação que liga a Baixada Santista com São Paulo. E eu sei disso porque na época a NET acabou tendo problemas, aí teve que optar por essa mesma opção que o doutor está optando hoje, que seria, mais o caso deles, micro-ondas, porque estava começando a ocorrer isso toda hora, estava ficando recorrente esses roubos. Agora você imagina a distância, você ali, na subida da serra, no pé da serra, até lá em cima, roubar tudo isso e ainda passar. Quer dizer, é muita coisa, então não é exagero nenhum o que o filé... não é exagero nenhum, isso aí eu tô falando numa noite, tipo, até 7, 8 horas da noite de um dia você ter o sinal, e da madrugada em diante já não ter mais, não saber o que aconteceu, e até você ver o que é, né, já tinha ido esse fio todo, e vai saber por onde, né, Filete? Veja bem, Santiago, se fosse uma coisa tão simples, né? Não vamos falar do doutor Maurício, que, lógico, é um prejuízo enorme, porque depois volta e não volta a mesma coisa, né? A internet no Brasil já é ruim, né? Você já paga essa porcaria e você paga uma quantidade, você vai pôr lá, você paga 200, está vindo 180, está vindo 150. Não estou falando que todas as internets são porcarias, mas a maioria eles mentem na quantidade. Mas aqui não tem fiscalização, tudo pode. Se fosse na América, no Canadá, nos Estados Unidos, a maioria estaria com o pescoço a prêmio, né? Ou seja, elas iam ter que melhorar muito, né? Então você paga, se você não reclamar, a noite fica fraca, é aquele angu, né? Agora, realmente, você vê, quantos fios que roubaram na praia, certo? Para tanto tempo escuro. E aqui eu não estou ocupando, eu não estou falando, eu até acho que agora nossa Guarda Municipal está trabalhando bem, só que é de muita coisa para pouca gente, né? Então, realmente, você imagina, tem câmera, tem tudo isso e tal, e eles roubaram, você acha que eles roubaram 10 metros? Se fosse 10 metros, tinham colocado. Quando roubaram na casa do Luiz Fernando, em 2 dias colocaram de novo, você entendeu? Ou seja, deve ser uma quantidade enorme. Numa casa, eles conseguem tirar uns 30, 40 quilos, imagine na praia inteira, tiraram no mínimo uns 300, 400 quilos de cobre.
Então, por aí você vê que não é exagero nenhum esses dados aí de 2020. Só em 2020, no estado de São Paulo, o que foi roubado de fio dá para ir até a Lua e voltar 3 vezes, ou 27 vezes em volta do globo terrestre. É muita coisa. Bom, vamos trazer aqui o nosso Momento Câmara. O Momento Câmara trazendo aqui novidades, né? O nosso querido Maurício Araújo agora trazendo o que está acontecendo nas câmaras municipais da Baixada. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá, Santiago, hoje eu vou falar da Câmara Municipal aqui de Santos. Está com o programa Câmara Jovem, é um programa que está aberto agora para os alunos do 8º ano do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio, tá? Esses alunos podem se inscrever no site da Câmara, que tiverem interesse de participar do projeto, tá? Os alunos que participarem desse projeto, eles vão participar de um processo seletivo, tipo uma eleição dentro da escola, tá? E os alunos que ganharem as votações, eles vão cumprir o papel como vereadores, entre aspas, né? Eles são vereadores alunos, né? E vão estar no dia a dia lá da Câmara Municipal, participando das sessões, participando das discussões, tá? Para ter um pouco mais de conhecimento sobre a rotina da Câmara Municipal de Santos. É um projeto legal que aproxima os jovens, né, do dia a dia do Legislativo, tá? Então quem que tiver interesse, aí, o pessoal, os alunos que tiverem interesse, tanto da rede pública quanto da rede privada, podem se inscrever no site da Câmara, tá? As inscrições já estão abertas, tá bom? Olha aí, uma boa pedida aí de participação. As escolas que quiserem incentivar os seus alunos, entrem lá no site da Câmara Municipal e façam as inscrições, tá? Projeto bem bacana aí de cidadania. Santiago, um outro projeto de lei que foi aprovado, que está em discussão lá na Câmara Municipal, é o seguinte, é interessante esse projeto também. Está pedindo que a Prefeitura autorize a doação de equipamentos eletrônicos das escolas, tá? Para as associações de pais e mestres. O que acontece? A gente sabe que os computadores, os equipamentos eletrônicos, eles vão ficando ultrapassados, sem utilidade, muitas vezes eles quebram, não compensa arrumar, e fica lá tudo entulhado nas escolas, ocupando espaço e não tem função, né? Então eles querem fazer um projetinho de lei aí, para que esses equipamentos que não têm mais serventia, que não têm mais utilidade, sejam doados para as APMs, que são as associações de pais e mestres, tá? E a APM dá destino aí de uma forma mais célere, uma forma mais objetiva, vende, tenta fazer doação, não sei. A APM é muito mais fácil, né? Ela trabalhar com esses materiais aí para levantar recursos do que a prefeitura. A prefeitura não pode fazer nada. Fica tudo entulhado lá. A quantidade de equipamento que acaba estragando porque fica entulhado e não tem serventia é muito grande. Bom, Santiago Pérez, é isso aí. Depois eu volto com mais informações. Um abraço. O nosso Maurício Araújo fazendo excelente trabalho aí, trazendo sempre novidades que acontecem nas câmaras municipais e hoje destacando aqui 2 projetos da Câmara de Santos. O primeiro projeto Câmara Jovem, projeto que será feita aí uma eleição, né? Os alunos vão fazer lá uma eleição dentro das escolas e vão eleger lá os seus vereadores. É um simulado, né? Onde esse aluno que for o mais votado vai ser o vereador, né? Entre aspas. E ele vai ter o direito de participar das sessões da Câmara Municipal, das sessões, do dia a dia e como funciona o andamento. É um bom projeto esse aqui, né, doutor Maurício? Sem dúvida, né, Santiago? Estimular os jovens de hoje a se tornar um cidadão útil à comunidade, um cidadão que serve o próximo, é muito bom. Projeto de cidadania que realmente vale a pena ser exaltado, aplaudido e também estimulado, né? Quem sabe dando não só essa oportunidade, mas também dando o caminho das pedras, né? Orientando esse jovem a realizar os cursos e a qualidade de estudo necessária para que ele, na fase adulta, consiga galgar essa vaga, né, de representante do povo na Câmara dos Vereadores da cidade. Parabéns, o vereador que trouxe esse projeto. Eu lembro que na minha época, Luiz, existia o representante da classe, não sei se existe ainda hoje, né?
Eu fui eleito uma vez o representante da classe, teve uma votação, né? Fiquei muito feliz. Mas o representante da classe não fazia nada, só era o eleito, né? E quer dizer, pronto, ficava por isso mesmo, né? Era aquele que era o primeiro... era o quê? O Cagueta. O Cago, não é. Não é. Tanto que esse não fazia nada, né? Ficava quieto lá no canto dele. Hein, mas agora parece que tem um porquê, né? De ter um representante da escola, né, Luiz? Boa essa ideia? Eu acho excelente. Eu posso falar que quando eu tinha meus 26 anos e participei de uma eleição política, fui candidato a vereador com meus 26 anos, eu queria instituir a participação universitária na Câmara Municipal. Então, essa ideia, eu já penso há muito tempo, da integração das escolas, das universidades nas câmaras municipais, para que a gente possa se autodesenvolver. A cidade precisa dos estudos universitários, estudantis, pessoas que realmente participem. Por exemplo, as sessões das câmaras, não nesse período de pandemia, mas antes desse período, eu via que a sociedade pouco participa das decisões dos municípios. E essa situação das escolas participarem, tenho certeza que vai ser motivação para que novas lideranças venham a surgir, para que a nossa sociedade venha ter um novo horizonte. Parabéns à Câmara por ter pensado que realmente deu espaço aos estudantes. Mas, na minha concepção, os universitários teriam que estar integrando, não só na Câmara, mas em todo o processo de prefeitura. Tá certo. Ô, Filete, uma pessoa dessa, uma criança dessa, né, que é eleito vereador nesse simulado aí, deve até pegar gosto pela política. Será que isso aí vai ajudar também a formarmos bons políticos daqui para frente? Esse projeto, só queria ressaltar, já existe há muito tempo, né? Já existe há uns anos, né? Então, é votação nas escolas, e aí fica vereador mirim, tem algumas sessões, né? As crianças vão para a Câmara, fazem umas 2 sessões lá, mirins, tal, para aprender como é que se funciona, vão assistir às sessões adultas, tal. Achei interessante, né? Numa juventude hoje que nós temos a maioria dos jovens desinteressados na política, muitos preocupados com celular, com aplicativos, com ter e não ser, né? Então, realmente, eu acho muito importante criar essa consciência para o jovem, né? Que está um pouco afastado da política, talvez esses tempos modernos de celular, as pessoas ficam no aplicativo o tempo todo, aplicativo, e não leem mais jornal, não leem um bom livro. Eu tenho certeza que o doutor Maurício, você, Santiago, Luiz Fernando e a maioria dos nossos telespectadores que nos escuta agora, que nos vê, né? Eles tiveram que ler livros, Éramos Seis, José Bonifácio, enfim, vários livros que nós tivemos que ler, de vários autores aí. Coleção Vagalume. Coleção Vagalume, né? Boa. Então, nós tivemos que ler. Então, por exemplo, outro dia eu até estava passando no canal com a minha mãe, né? E eu falei, a minha mãe me mostrou os lebistes, né? Fiquei contente porque ela está enxergando. E eu falei para ela, esses lebistes, mãe, foram colocados pelo Saturnino de Brito, que quando ele fez os canais, não contente com isso, com essa melhoria na cidade, ele importou os lebistes para que eles comessem os insetos nos canais, né? Então, tudo isso a gente vai aprendendo com leitura, por exemplo, eu tenho o hábito de ler o jornal todo dia. E no outro dia eu fui na academia de ginástica, estava lendo jornal numa bicicleta ergométrica, e um jovem falou, pô, essa notícia está tudo atrasado. Aí eu chamei ele e falei, veja bem, quanto que foi o jogo do Flamengo ontem? Eu não me interesso por futebol. Beleza. O que está acontecendo na CPI política eu não me interesso. Aí, quando eu cheguei numa pergunta de música, ele acertou. Eu falei, tá vendo? Quanta coisa que você não lê, você só está lendo o que se interessa. Você não sabe o que está acontecendo no Congresso Nacional, você não sabe sobre futebol, você não está lendo as cartas, as reivindicações da cidade. Você quer dizer, entendeu? Então ele acha que jornal é para velho. Não, é para velho, mas é para pessoas que não são alienadas, né? As pessoas que estão pagando imposto estão reivindicando. E ele acha que ler jornal, a leitura de um jornal, seja por um aplicativo e tal, é coisa de velho, coisa de velho. Não é coisa de velho, é coisa de quem se interessa pela sociedade, quem quer ter uma sociedade melhor, é coisa de cidadania. Mas ele acha que não. Então, eu acho que para esses jovens que estão com
que estão com 15, 16, 14 anos, 13, é muito importante essa noção de política, de cidadania. Eu concordo, sim, acho que esse projeto é muito importante e que todas as cidades da Baixada deviam imitá-lo. Tá certo. Bom, e tem uma outra PL aqui, essa aqui, eu vou até conversar com o doutor Maurício também, primeiramente, porque nós já tivemos assim um flagrante, né, numa determinada ocasião, quando nós fomos na época de eleição lá no Mercado Municipal de Santos, e a parte de trás do mercado, o mercado já é totalmente reformado, aquela coisa toda, né, para esses preparativos do VLT que estão para vir, e ali atrás a gente viu um depósito, mas olha, era uma área muito grande, né, com macas, imagina qualquer tipo de equipamento tinha lá dentro. Aí eu até perguntei para um zelador, nossa, mas o que é isso que está aqui dentro? Porque era uma porta de grade, né? Então ela era vazada, dava para ver o que estava lá dentro, estava trancada a porta. Ele falou, olha, isso aí são equipamentos que não são mais usados. Então são jogados aqui, deixados aqui, até ver qual destino que vai tomar. E você via ali algumas macas, algumas em perfeito estado, faltando ali uma rodinha, né? Coisa que dá para dar uma reformada e pôr em circulação de novo, né? Falei, nossa, mas que gasto, né? E é aquele negócio, mas se você soubesse a burocracia para poder fazer isso que você está falando, o sistema não colabora. E aí que a gente veio a entender o que é o sistema, né? Nessa questão de equipamentos que são muitas vezes colocados simplesmente fora de circulação. Então, em Santos tem essa PL que autoriza aí a doação de qualquer equipamento do município que fique parado por falta de conserto ou manutenção, que seja arrumado e doado para a APM. E também as entidades, aí no caso a APM é que vai ver quais são as entidades, vai fazer um levantamento para ver onde esse material cabe, em qual entidade aí assistencial que cabe aí dentro do município. Isso é uma excelente ideia essa aí, né, doutor Maurício? Pelo menos vai ter um destino esse equipamento todo, ou não? O microfone, doutor. Perdoe-me. É um desperdício imensurável, Santiago. Eu imagino que não seja só aquele o depósito, né? Mas devem haver outros, e imagino os das escolas também. Enfim, o volume aqui deve ser imenso de materiais que poderiam estar sendo objeto de manutenção e ajudando o hospital lá da Zona Noroeste, enfim, postos de saúde, ou até instituições particulares como asilos, que tomam conta de idosos numa situação de necessidade, de vulnerabilidade, enfim, é uma infinidade de possibilidades, inclusive a de venda como ferro velho, objetivando alguma renda, algum valor que possa agregar à escola ou ao mercado municipal, enfim, aquela instituição que aquele objeto que está sendo doado esteja ligado. Me parece que a lei pode ser melhorada, é uma excelente ideia, está tudo certinho, mas só para a APM, não sei, talvez para uma instituição, porque, assim, tem escolas e escolas, né? Tem pais e pais, tem APMs e APMs. Aquelas que são diligentes, sérias, comprometidas, beleza, ok. Mas a escola que não tiver uma APM comprometida, o problema não vai estar resolvido. Então, nem que seja numa lista de escala, né? Se a primeira não quiser, vai a segunda, uma escala de preferência, mas não deixar só na mão de um. Ou então liberar mesmo para os interessados, aqueles que têm um projeto adequado, interessante no aspecto econômico, social, ambiental principalmente, e trazer um destino adequado para esse equipamento. E, consequentemente, sendo útil à população, não só no que diz respeito à reutilização daquele material, como também, quem sabe, alguma verba para o município de volta, porque quantos materiais de cobre não poderiam ter ali naquele amontoado lá, Santiago? Pode ter, sim, de cobre, de alumínio, né, ferro, tudo que é reutilizável tem valor, poderia ser vendido, inclusive. Então, a PL está de parabéns, talvez uma melhoria nesse sentido, nessa sugestão, mas que venha essa nova possibilidade.
E eles precisam dar uma acelerada nisso, né? Porque esse processo aí realmente vai câmera lenta, slow motion total, né? E não adianta nada. Ô Luiz Fernando, você que trabalha aí na área da saúde, que nem o Filete também, vocês, quando eu falo em maca parada, equipamentos hospitalares parados, que é o que tinha lá, dá uma dor no coração, não dá? Sem dúvida nenhuma, com tanta gente precisando, a gente fica assim, de mãos cruzadas, né, braços cruzados, vendo tanta situação parada, onde que uma boa vontade poderia se resolver essa situação. Eu tenho certeza que essa PL vai vir aí com muita força para ajudar a resolver aquilo que está parado. Agora, você teve essa experiência de olhar numa porta vazada, quanta coisa que poderia estar sendo usada por detalhes, não estão, são trocadas por detalhes, gastando-se dinheiro público, às vezes, muitas vezes, desnecessariamente, por falta de conservação, e, infelizmente, quem sofre com tudo isso é a sociedade. Mas um dia eu tenho certeza que as coisas vão mudar, porque eu tenho a convicção que os erros um dia vão acabar. Ô Filete, eu vou te poupar desse assunto, porque nós vamos falar de um outro assunto e você vai ser o primeiro a comentar sobre o próximo, tá certo? Porque esse assunto aqui, o próximo, já saindo aqui do Momento Câmara, é um assunto importantíssimo para os pais e para as mães que estão assistindo. Para se ter uma ideia, existem riscos incalculáveis, né? Eu estou falando de uma série, inclusive uma carta aberta sobre o risco provocado por essa série de televisão. O nome dela é Round 6, que está no Netflix, do público infanto-juvenil. Essa carta foi enviada aos pais de alunos da escola Aladim, lá do bairro Pichincha, na zona oeste do Rio de Janeiro. E esse fato viralizou em grupos do WhatsApp semana passada e ganhou apoio de pediatras e profissionais da saúde. O documento ele cita a preocupação com o fato de muitas crianças estarem assistindo ao conteúdo desse Round 6, que é de violência explícita, tortura psicológica, suicídio, tráfico de órgãos, cenas de sexo, pederastia e palavras de baixo calão. A carta foi redigida por profissionais da Escola Carioca depois que alunos de 7 e 8 anos de idade comentaram com professores sobre essa série sul-coreana. Muitas crianças afirmaram que estavam acompanhando a trama ao lado dos pais, o que deixou pedagogos assustados. Sucesso mundial, essa série é vista na Netflix por mais de 150 milhões de pessoas, já foi vista, o Round 6, e apresenta a história de pessoas que se envolvem num jogo mortal em busca de uma fortuna calculada em 39 bilhões de dólares. Ao longo de 9 episódios, os personagens se enfrentam em batalhas sangrentas que reproduzem brincadeiras infantis como cabo de guerra ou então disputa com bolinha de gude, enfim. Presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, a Kátia Teles, ela adverte que a alusão a brincadeiras na ficção provoca uma sedução entre o público infantil e isso pode causar danos psicológicos irreversíveis. Para a pediatra, o material não deveria ser visto por crianças nessa faixa de 7 a 8 anos, justamente por ser inadequado, né? O conteúdo de classificação indicativa é para 16 anos. Filete, o que assusta você quando a gente fala sobre isso? Olha, realmente é um problema gravíssimo, porque está na nossa televisão, né? E as crianças têm acesso. Eu conheço muitos amigos que os filhos estavam vendo e você não consegue controlar, né? Porque consegue até a página 3, porque você tem que sair para trabalhar, você tem que fazer, pessoas que são ocupadas, trabalham, têm uma vida social, ajudam entidades, participam de programas de televisão, ou participando internamente ou externamente, mandando opiniões, imagens. Então, realmente, fica difícil você controlar o teu filho 24 horas, né? Numa televisão aberta. E, às vezes, o pai nem sabe que está passando esse filme aí, esse Round 6 aí, que incentiva a violência, incentiva práticas que não são boas. Realmente, e a gente fica com uma certa, assim,
um certo receio, né? Porque tem pais vendo com os filhos. Eu acho que não é uma coisa ideal para você ver com o seu filho uma série coreana, né? Até muito bem gravada, muito bem editada. Você vê que tem tecnologia ali, mas com pessoas privando violência. Se você perder, você perde o fígado, você perde o olho, você perde a vida, né? Então são jogos de combates mortais que eu acho que não são adequados para ninguém, principalmente para nosso público infanto-juvenil. Eu sou totalmente contra, acho que deveria ter uma lei, né, que não pudesse passar esse tipo de programação aqui no Brasil, porque eu acho que não incentiva o estudo, não incentiva o trabalho, não incentiva a religião, a amizade, a cidadania, não incentiva nada disso, só incentiva as coisas erradas. Então, eu sou totalmente contra e acho que deve ter uma lei para que esses enlatados, essas porcarias não possam entrar em nosso Brasil. Tá certo, doutor Maurício, a gente vê lá na chamada dessa série, que aparece aí na Rede Globo, nos canais abertos, porque a Netflix faz chamadas também, né? Aquela brincadeira da estátua, né? Todo mundo vê estátua, aí fica parado, né? E justamente na chamada é uma boneca que tá de costas, e aí todo mundo tá indo em direção à boneca, e ela fala estátua, aí ela vira, e quando ela vira, e se tiver alguém se mexendo, ou os que estão se mexendo, toma um tiro, né? Quer dizer... brincadeira de criança com morte, combina, doutor? Microfone, doutor. Claro que não, né, Santiago? Eu vou chamar a atenção da sua imensa e diligente audiência, Santiago, no sentido de que não façam como eu. Vou contar a minha experiência e aí vocês vão chegar na conclusão. Entre lá nos meios de controle de idade da Netflix e regule. Ponha lá para 16 anos, para não abrir, porque o que aconteceu comigo? Eu, o Maurício Baltazar de Lima, cidadão, enfim, eu me considero um pai presente, um pai diligente. Eu estou com meus filhos toda hora, todos os dias, enfim. E quando eu tomei ciência desse fato, eu fui correndo falar com os meus dois mais novos, as duas meninas, a Manuela de 12 e a Rafaela de 10. E aí a Rafaela, pô, pai, já assisti tudo. Né? E nem vi, assim, começamos a conversar sobre a respeito. E a Rafaela, de 10 anos, já estava no 3º episódio. E aí, ali naquela resenha familiar, eu expliquei e tal, e chegamos à conclusão que era muito mais grave do que aquilo que eu havia recebido como informação, e de que era ruim, que fomentava a depressão. Mas é muito mais do que isso, como traz a matéria. E eu não sabia até então. Então, aproveito para dizer aqui da minha experiência e chamar a atenção da população para ir lá no meio de controle de idade, não só da Netflix, da Amazon, de todos os órgãos, e faça esse controle. Porque, como o Filete falou, a nossa vida está tão dinâmica, tão avolumada, que quando a gente verifica, as coisas já aconteceram. E aí a gente tem que correr atrás do prejuízo. Vamos evitar isso, porque depois eu acabei assistindo alguns episódios, inassistível. Eu não sei como tem pais que assistem e ainda na companhia dos filhos, porque realmente é um retrocesso para a educação. Não traz nenhum valor para formar um caráter de um cidadão melhor para o futuro. É só o contrário, jogatina, pederastia, violência, que não é para essa faixa etária, né? Enfim, eu faço esse apelo à população, à sua imensa audiência. Vamos prestar atenção, vamos cuidar dos nossos menores. Eu já falei, estou correndo atrás do prejuízo lá, vendo outros filmes, outros autores que possam corrigir essa má informação trazida por essa série. Ô Luizão, não sobrou muito tempo para você. 1 minuto, você consegue resumir? Resumo. Para mim, é um descalabro uma pessoa fazer um filme nesse sentido. Como eu tenho saudade dos Três Patetas, Tintim, coisas que sempre agradaram, acrescentaram as crianças, sabe? São filmes que não levam a nada, apenas ao terror, ao medo, onde as pessoas que assistem ficam aquilo incutido no cérebro. E o cérebro é que nem um vaso. Você planta, você colhe. E não tem jeito. Quanto mais novo, mais fértil fica. Então, eu só lamento. Em muitos casos, eu concordo com o Filete, tem que haver censura, tem que haver mesmo,
Eu, sinceramente, nem que a censura seja na sua própria casa, você colocando a senha para a criança não assistir. É aquele negócio, eu acho que tem que ter mais atitude dos pais, porque censura existe, né? Porque nós somos do tempo, imagino, eu pelo menos sou, do tempo que acabava a novela, o Jornal Nacional, né? O meu pai vai dormir, sai daqui, vai pra cama, né? Porque ia começar a novela que já não condizia à minha idade. Então, quer dizer, o pai e a mãe é que mandava no barraco lá e você não batia o pé, né? Pelo amor de Deus, se pensasse em fazer isso, né? Várias vezes foi feito alguns testes que não foram muito bem sucedidos, né? Então, eu acho que é a questão do pai e da mãe ter o pulso firme mesmo. Bom, eu quero agradecer a presença aqui do nosso querido doutor Eduardo Filetti, nosso médico veterinário. Obrigado pela presença, viu, doutor? Também o nosso querido doutor Maurício Baltazar de Lima, nosso advogado e comentarista, e o Luiz Fernando Cardoso, o homem da Ortobiofarma, que em breve estará aqui em Santos e com certeza vamos ser clientes. Continuar sendo, né? Porque a gente já então continuar sendo clientes agora mais perto, né? Um abração, viu, Luiz? E a você que está nos assistindo, obrigado pelo carinho, pela grande audiência. E amanhã, 13h, tem mais um Cidades em Debate aqui na nossa TV Unisantos. Estamos com Deus, um abraço e amanhã quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá!